Nossa, ruim. Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser basicamente um vídeo de faça e venda, que você pode aí estar fazendo pãezinhos de mel bem facinho com ingredientes baratos, tá? Eu trouxe até uma substituição bem econômica para ensinar para vocês. Vocês podem estar fazendo aí de aniversário, faça e venda, para casamento, ou pode fazer um bolo completo com essa receita que eu vou passar. Usa aí a tua criatividade com tudo que eu vou instruir aqui. E a formiguinha querendo aparecer. O que mais? Vamos lá. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo todas as quantidades. Não saiba olhar a descrição? Clica no nome do vídeo, vai abrir embaixo a listinha que é só para você anotar ou fazer print. Então, presta bem aqui a atenção de como é que vai ser o preparo do melhor pão de mel da sua vida, ok? Vamos começar aqui misturando, vamos por partes aqui. Eu tenho aqui, gente, 2 colheres de sopa de margarina com 2 colheres de sopa de óleo. Por quê? A margarina, se você precisar colocar na geladeira, vai dar um pouco mais de estrutura, vai deixar a massa mais firminha. E o óleo vai trazer um pouco mais de umidade, então você vai botar um pouquinho de cada um. Pegar logo aqui a espátula para colocar. Então vamos lá, 2 colheres de sopa de óleo. Óleo que eu estou utilizando é o óleo de soja. Sara, mas eu não quero usar só óleo, eu não quero usar só margarina. Então é só substituir pela mesma quantidade do que você quer usar. Coloquei. Vou colocar aqui agora 1 xícara de açúcar mascavo, que é o que realmente dá o gostinho do pão de mel. Se acontecer de você não ter, você pode estar utilizando também o açúcar cristal. Porém, preferencialmente, tenha um açúcar mascavo, que é o que realmente vai dar a identidade do pãozinho de mel. Vamos lá. Ok. Eu vou começar a tirar esses excessos aqui. Vou misturar aqui o meu açúcar com a minha manteiga e óleo, margarina, tá? Tô usando margarina, foi mal. Aí você usa o que você quiser. Tenho aqui 2 ovos, vou acrescentar os ovos. Vou misturar até ficar totalmente uniforme. Aproveita já para se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as receitas e novidades que eu colocar aqui no canal. Então não deixa de se inscrever que vai me ajudar bem muito. Sara, quero fazer esse processo na batedeira, posso fazer? Pode fazer também. Mas estou fazendo manualmente porque quem não tem batedeira nem liquidificador em casa pode fazer e ganhar um dinheirinho extra do mesmo jeito. Então não vai interferir não. Se você também não quiser fazer, você pode estar compartilhando essa receitinha com algum amigo, alguma amiga, algum parente que queira fazer, que saiba, né, que gosta de cozinhar ou que esteja precisando de um dinheirinho extra. Então dá aquela força, compartilha esse vídeo aí com quem você acha que precisa aprender e ganhar um dinheirinho extra com essa receita. Me conta também nos comentários de onde é que vocês estão me assistindo. Tem gente de tudo que é lugar e eu fico feliz da vida. Então fala aí comigo de onde é que vocês estão me assistindo. Vou agora acrescentar aqui 1 colherzinha de chá de canela. É só um pouquinho, tá, gente? Para poder ficar bem suave. Vou acrescentar aqui também 1 colher de sopa de chocolate em pó. Estou utilizando aqui chocolate 50%. Sara, tem chocolate 50% em casa? Não. Usa chocolatado em pó, que também dá certo. Vou misturar. Vem agora, gente, a super dica que eu trouxe aqui, ó, pra vocês. Aqui eu tenho 6 colheres de sopa do meu teórico mel, porque mel a gente sabe que tem um custo um pouco mais elevado. Então eu trouxe uma substituição que eu achei muito parecida a questão de sabor e para poder aromatizar essa massa. Eu estou utilizando aqui aqueles lambedorzinhos, xaropezinho que lembra o mel, tá? Que é o xaropezinho 5 ervas, 7 ervas, não sei se vocês já viram. Que ele é baratinho e olha só, e realmente parece um melzinho. A mesma texturinha do melzinho, o mesmo cheirinho do mel e o saborzinho dele também. Então eu vou utilizar esse aqui. Sara, tô na dúvida, não entendi o que é que você está... Não entendi muito bem o que é que você está utilizando aí para poder colocar nessa massa. Vou mostrar até aqui para vocês. Deixa eu segurar aqui para não derrubar. É desses lambedorzinhos aqui, ó, tá, gente? Esses melzinhos. Então, esse aqui é de 7 ervas. Então, eu achei ele muito parecido com o mel e de custo mais baixo, que é um vidrinho de mel que eu vi
na farmácia perto de casa, de 200 ml, estava custando R$16 e nem era mel mesmo. Esse aqui me custou R$5, dá pra fazer umas 5 receitas de pãozinho de mel. E fica muito bom. Então, pega essa substituição, essa ideia aí pra fazer. Vou colocar aqui, no total aqui eu tenho 6 colheres de sopa. Vai dar praticamente meia xícara, tá? Xícara de 240 ml. Vou aqui misturar. Olha o cheirinho. Olha o cheirinho, né? Até parece que vocês estão vendo o cheirinho. E é uma dica, tá, gente? Pra vocês ganharem um dinheirinho aí, né? Trabalhar com vendas. Pronto. Misturei. Vou aqui agora colocando a minha farinha de trigo. Eu tenho uma xícara de farinha de trigo. E vou intercalando com o meu leite. Aqui eu tenho 120 ml de leite. Coloquei no meu leite uma colher de sopa de essência de baunilha. Então, vamos lá, colocando aqui um pouquinho de trigo. Misturo aqui um pouquinho do leite. Forno já pré-aquecido. Quando você for começar a fazer, você já vai acendendo o seu forno, deixando ele esquentando a 180 graus, para poder colocar os pãezinhos de mel. Sara, se eu não tiver forminha de pão de mel, pode fazer em forminha de empada, pode fazer numa forminha retangular, cortar os quadradinhos. O importante, gente, é vocês fazerem, tá? Desenrolem aí na vida para poder conseguir fazer. Se não tem uma forminha, faz com outro tipo de forminha, inova, tá? Faz algo aí diferente para apresentar para seus clientes, sua família. Vou colocar aqui agora uma colher de sopa de fermento em pó para poder deixar bem fofinho. Vou misturar aqui, ó, delicadamente, só para que ele incorpore. Eu estou utilizando o menor tamanho de forminha de pão de mel, se não me engano é o número 1 ou o número 2. Já estou aqui com as minhas forminhas, tá bom? Untadas. Untei com farinha de trigo e manteiga, o tradicional. E o que é que vai ser inovador nessa receita? A gente vai colocar o doce de leite dentro do próprio pãozinho de mel e ele já vai sair recheado do forno. Então já é uma facilidade a mais para a sua vida, já para adiantar o processo. Então vamos começar aqui agora a colocar. Vou utilizar um medidorzinho com a colher. Esse medidor que eu estou utilizando é 1/4 de xícara para cada forminha desse, mas eu acredito que não vou colocar cheio. Até porque eu vou colocar o docinho de leite. Pronto, olha só a quantidade. Pronto, essa quantidade eu vou vir despejar aqui dentro dessa minha forminha. Uma batidinha. Coloco só até metade da minha forminha, porque ele ainda vai crescer, então para não transbordar, metade da forminha só por segurança. Olha, gente, essa quantidade de massa daria tranquilamente para render 24 unidades de pãozinho de mel. Porém, como eu não tenho o dobro das formas, eu vou colocar essa quantidade de massa em alguma outra forminha. Mas só para vocês saberem a quantidade de massa que eu fiz aqui, eu ensinei para vocês, rende 24 pãezinhos de mel, ok? Pronto, coloquei meus pãezinhos de mel em todas as formas, o que sobrou eu coloquei nessa forma aqui também. E a gente já vai rechear logo eles e já vai levar recheadinho pro forno. Você vai utilizar o doce de leite de sua preferência, aqui eu já tenho 300 gramas de doce de leite. E vou colocar uma colherzinha de chá bem recheadinha dentro de cada um e ajustar, porque aí no próprio forno a massinha vai abraçar o docinho de leite, você não vai precisar estar cortando, recheando, nada. Vou colocar aqui as colheradas do meu doce de leite, bem no meio do meu pãozinho de mel. Ele vai afundar, não tem problema. E vou colocar em todos eles. Prontinho, gente, eu vou levar aqui agora ao forno. Já voltei, gente, com meus pãezinhos de mel aqui, já desenformei. O da forminha retangular eu entrego logo aqui. A gente fez a festa, não aguentou deixar pra filmar, não é verdade? Não dá pra correr, não tem pra onde correr. A gente já cortou, tá todo mundo do lado de cá comendo, quietinho, caladinho, pra poder filmar. Mas vida que segue, eu vou mostrar pra vocês aqui os pãezinhos. Olha só como ficaram. Bem fofinho. Já tá, ó, a marquinha até aqui, ó, do docinho de leite, que ele tá recheado. E aqui eu tenho, gente, meu chocolate. Eu tenho aqui 350 gramas, perdão,
de chocolate, vou levar para o meu micro-ondas para derreter. Esse aqui é o chocolate meio amargo. Vou derreter para poder mergulhar. E vou dizer se vai precisar de mais chocolate ou não. Só um minutinho. Pronto, gente, já derreti aqui, ó, o chocolate. Vai, Guilherme, colar essa matraca aí. Pronto, derreti aqui o chocolate. Vou colocar aqui agora meus pãezinhos de mel, misturar aqui para poder ele pegar todo o chocolatinho. E já deixei aqui papel manteiga aberto. Sara, eu não tenho papel manteiga em casa. Pode usar plástico filme, uma sacolinha, tá? Um saquinho, e você colocar por cima. Então vamos lá. Vou colocar ele aqui por cima do meu chocolate. Molhar com o chocolatinho. Passar o chocolatinho aqui assim, ó, nele. Fica bem bonitão. Fazer uma casquinha fininha de chocolate. Com o meu garfo. Vou aqui agora tirar. Tirei. Vou colocar aqui agora no meu papel manteiga. E vou fazer isso com todos os meus pãezinhos de mel. Joga o chocolatinho por cima. Espalha. Joga aqui, ó, na lateralzinha. Sara, e se faltar chocolate? É bom você ter uma barra de 1 kg em casa. Se sobrar chocolate, reserva no copinho, deixa separado, depois derrete de novo, que chocolate não se perde. E chocolate é sempre bem-vindo. Vamos tirar aqui o excesso. O excessozinho, bota aqui, ó, no cantinho. E vou fazer esse mesmo processo com todos. Não vou mostrar pra vocês fazendo com tudinho não, porque vai demorar pra caramba. Mentira. Sara, e pra vender, quanto é que eu cobro? Normalmente, pãozinho de mel é vendido a R$3, R$3,50. Vai depender da sua região. Mas o que eu aconselho é, anota todos os ingredientes, bota do lado o preço que você gastou em cada item, né, que você vai utilizar. Soma tudo, vai dar um valor. Esse valor você vai multiplicar por 3, vai ser o valor que você vai vender. Porque quando você vender, você vai tirar o valor que você gastou, o restante é seu. Pronto, gente, já estão aqui os meus 12 pãezinhos de mel. Lembrando que a receita que eu fiz rende 24 pãezinhos de mel desse daqui, ok? Mergulhei no chocolate, o chocolate que teve foi suficiente. Vou colocar no micro-ondas para dar mais uma derretidinha, para poder fazer só uns risquinhos aqui por cima. Se você quiser, pode acrescentar raspinha de chocolate, pode colocar no plásticozinho filme, pode colocar no plástico celofane, na forminha. Eu vou dar aqui essas ideias para vocês conseguirem vender de várias maneiras possíveis, ok? Coloquei eles aqui agora em cima da minha forminha. Vou levar na geladeira por alguns minutinhos só para esse chocolate dar uma cristalizada. O chocolate que eu estou utilizando é cobertura fracionada, sabor chocolate. Mas você pode utilizar o chocolate de sua preferência. Deixei o chocolatezinho derretidinho. E vou fazer aqui alguns detalhezinhos com o próprio garfo. Vou começar a fazer risquinhos aqui com o garfo, aqui por cima. Tá filmando, mamãe? Quer aparecer, meu amor? Eu quero. Pronto, puxo. Oi, pessoal! Dê oi pro pessoal. Oi! Meu bebê grandão de mamãe. Gente, fiz isso. Você, se quiser, você pode colocar uns amendoinzinhos por cima, como eu vou fazer também para vocês verem. Vou colocar por cima dos chocolatinhos um pouquinho de amendoim. Mas lembrando, tá, gente? Vocês fazem do jeito que for melhor aí pra vocês. O importante é trabalhar, ganhar um dinheirinho. E de novo, tá? Manda esse vídeo, não deixa de compartilhar com quem você sabe que tá precisando trabalhar, precisando fazer uma rendinha extra. Então pega aqui essa ideia e manda pra quem você acha que precisa aprender. Feito isso, gente, eu vou utilizar essas forminhas aqui grandinhas de empada para poder colocar aqui dentro. Vocês podem vender e colocar naquelas tapoé, aquelas vasilhazinhas, para poder vender diretamente assim. Se você quiser, pode colocar num saquinho de celofane. Pode também divulgar aí nas redes sociais. Vocês fazem para aniversário. Se quiserem, pode fazer num tabuleiro, né? Que no caso é uma forma. Cortar os quadradinhos. Se você não tiver a forminha, né? De fazer o pãozinho de mel. E não liguei não, porque mora na frente da avenida, onde passa carro. Todo mundo inventa de fazer reforma na casa na hora, é incrível. Pronto. E vamos lá, ó.
Soltei do papel manteiga. Olha só, gente, como está bonito, bem perfeito esse pãozinho de mel. Vou encaixar ele aqui agora na minha forminha. Olha só como fica perfeitinho, bem bonitinho para vocês venderem. E vou colocar todos eles aqui agora na forminha. E olha só, gente, o resultado dos pãezinhos de mel. Façam na casa de vocês, vendam bem muito, ganhem bem muito dinheiro. E eu vou terminar aqui comendo eu, Rose, vou dividir aqui com a família, mas vocês vão fazer aí para vender ou para festa, façam do jeito que vocês quiserem. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Se tiver qualquer dúvida, quiser perguntar qualquer coisa, tá de boa, é só mandar pra mim. E eu vou ficando por aqui comendo. Na verdade, eu vou mostrar pra vocês, né, como é que ficou por dentro, só pra ficarem na vontade. Resultadozinho aqui. Vou tirar foto, que eu aceito tirar foto. Ó. Não é porque eu fiz não, mas eu tô de parabéns. Gente, façam aí na casa de vocês, reproduzam, olha só como fica por dentro. Docinho de leite, massinha perfeita, bem fofinha e a casquinha de chocolate. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem ligados nos próximos vídeos, deixe seu comentário, aproveite para se inscrever. Tchau, tchau! Meu Deus, que negócio ruim. Como é que faz dieta desse jeito, Rose?